Eu sei, eu tô um pouco atrasado. Você provavelmente tá vendo esse vídeo depois das 9 horas de segunda-feira, mais do que 24 horas após o título do Coringão. Mas é aquilo, antes tarde do que nunca, estamos aqui para falar desse título tão especial e tão comemorado pela nação corintiana, esse título da Copa do Brasil. Não consegui gravar o vídeo antes porque estava viajando, cheguei em casa só hoje, mas estamos aqui para falar um pouquinho. Claro que ia ter vídeo, né? Pô, eu sofri pra caramba vendo esse jogo, então é mais do que merecido fazer um vídeo aqui. Então se você ainda tá comemorando, se você já comemorou tudo que tinha que comemorar, provavelmente ainda não, mas tá dando aquela pausa e você tá vendo esse vídeo aqui, eu agradeço demais, porque provavelmente você já cansou de ver conteúdo sobre Corinthians, ou não, né? Corintiano que é corintiano nunca vai cansar de ver essas cenas, de rever os gols, de rever a taça sendo erguida, enfim, uma noite que vai ficar para sempre na memória da torcida corintiana, e com certeza, cara, nada mais estraga a felicidade corintiana nesse final de ano. Pode acontecer tudo de errado, mas o Corinthians é campeão da Copa do Brasil, é campeão, é tetracampeão, e assim, vamos falar bem a verdade, foi sofrido, mas é aquela velha máxima. Se não for sofrido, não é Corinthians, e tem muita coisa para ser dita, tanto do jogo em si, como dos próprios jogadores, como o próprio futuro do Corinthians, muita coisa interessante e muita coisa animadora, se tudo der certo. Mas antes de tudo, vamos falar aqui do jogo. Dá uma passada bem rápido, provavelmente você já viu todos os debates possíveis sobre a partida, mas quero dar minha opinião. Realmente o primeiro jogo foi muito ruim, o Corinthians não fez o seu dever de casa, empatou em 0-0 e com isso muita gente ficou desconfiada que o Vasco realmente seria o favorito para o grande confronto, porque querendo ou não, o Timão enfrentaria o Maracanã com quase 70 mil pessoas, sendo que 99% eram vascaínos. Então, assim, talvez ali no início do confronto o Corinthians fosse favorito, depois do primeiro jogo meio que inverteu, o Vasco passou a ser favorito, e o Dorival foi muito corajoso, né, porque nesse segundo jogo, no jogo de volta, ele bancou o Rodrigo Garro e colocou o Breno Bidon ali um pouquinho mais à frente, perto do Yuri Alberto e do Memphis Depay. Ele colocou o Maicon, Ranieri e o José Martinez, né, o Maicon foi reserva no primeiro jogo. E deu certo, o Corinthians, a primeira metade do primeiro tempo foi muito boa, tanto é que o Timão conseguiu fazer o gol com o tão criticado, porém, o protagonista que o povo precisa, né, Yuri Alberto. Numa linda escapada ali do Ranieri, né, achou o Mateuzinho, lançamento pro atacante, a defesa do Vasco estava aberta, escancarado, daí ele dominou. Léo Jardim bobeou ali no lance, né, ficou meio que plantado no gol, não entendi muito bem o que ele tentou fazer, só tentou fechar o ângulo muito depois. Aí o Yuri Alberto, a gente sabe, ele tem seus momentos de parecer ser um jogador ruim, mas a gente sabe que ele tem o trato com a bola, só deu aquele biquinho formoso, né, aquele biquinho charmoso e fez assim 1-0. Porém, o Corinthians mais uma vez caiu na própria armadilha de se acomodar. Infelizmente, essa foi uma máxima do time nesse ano. Muitas vezes os jogadores se acomodaram e, de novo, chamaram o Vasco para o seu campo e o Vasco começou a dominar as ações. Tanto é que conseguiu o gol de empate já no finalzinho, aos 41, com o Nuno Moreira, e ali, tipo, o jogo em si era pro Vasco. Tava melhor, tava jogando em casa, tava embalado com um gol do empate, porém mesmo assim o Corinthians foi cascudo, foi copeiro, e já na segunda etapa conseguiu fazer o tão aguardado gol do título. Momento esse que aconteceu aos 63 minutos, né, que o Puma Rodrigues tentou ali uma jogada individual, não deu certo. O José Martinez deu o bote, inclusive que partida do venezuelano, né, tão criticado o José Martinez por seu temperamento meio explosivo, muitas vezes deixar o Corinthians na mão. Não aconteceu nessa final, ele foi muito bem, um cão de guarda, foi muito bem mesmo venezuelano. Aí tocou para a estrela da noite, né, Breno Bidon. Já vou até falar dele aqui para já meio que riscar um dos objetivos do vídeo na checklist, que é falar do garoto Breno Bidon. Cara, ele é uma joia rara. Fazia muito tempo que o Corinthians não tinha um jogador tão talentoso nessa base como o Breno Bidon. O drible que ele deu ontem pra cima do jogador do Vasco foi coisa assim, genial. Você falar que aquilo é um drible até meio que diminuiu o que foi aquilo. Aquilo lá foi poesia em forma de movimento. Era tipo uma situação dificílima, um 3 contra 1, os três subindo a pressão. E ele dá uma meia-lua ali, meio no ar, cara, sensacional. Um lance que praticamente era impossível ele sair. Ele conseguiu abrir o campo, fazer o Corinthians aí atacar com 4 contra 2. E ali era só fazer o básico que fazer o gol, porque o mais difícil o Breno Bidon fez. Fora o lance, a partida em si foi de gente grande. A Copa do Brasil em si dele foi de gente grande. Não sentiu o peso para bater o último pênalti contra o Cássio. Então, assim, esse moleque é muito bom de bola. O Corinthians tem que cuidar muito bem dele. Eu sei que é difícil segurar, mas pra mim não abre nem conversa por menos de 100 milhões, cara. E fazer de tudo pra segurar o moleque pra próxima temporada, que querendo ou não, próxima temporada tem Libertadores. Então, assim, o Breno Bidon
é uma joia rara e tem sim que ser cuidado com muito carinho. Enfim, daí ele achou o Mateuzinho, que foi conduzindo. O Mateuzinho também foi muito bem nessa final. Os dois laterais, né, Mateuzinho e Matheus Bidu, os dois Mateus, quando resolvem jogar bola, são muito bons. E nessa final, graças a Deus, eles resolveram. Tocaram pro Yuri Alberto, que também teve muita frieza. Eu elogio muito o Yuri Alberto nesse lance. Porque o que é o normal do centroavante? Sair cara a cara com o goleiro e tentar encher o pé, uma cavadinha pro gol, mas não. O Yuri Alberto até deu a cavadinha mais pra dentro da área pro Memphis Depay chegar chutando e fazer assim um gol do título. Vamos falar também do Memphis Depay, né? Mas calma lá então, o holandês foi lá e fez o gol do título 2-1, mas depois disso ainda tivemos aquele sofrimento que não podia faltar. O Vasco foi pra cima, teve chance, uma com o Ryan, inclusive, que o Hugo Souza foi bem demais, que defesa espetacular. Se você não viu, por favor, veja. E assim o Corinthians se sagrou tetracampeão, contrariando todas as expectativas no início da temporada, contrariando as expectativas até do final da temporada passada, porque para quem não lembra, daquele 0,004% de chance do Corinthians classificar para essa competição, aí teve arrancada e agora estamos aqui, campeões da Copa do Brasil, o tetracampeonato, uma competição que estava engasgada, finalmente veio, finalmente o torcedor corintiano pode gritar, é campeão da Copa do Brasil, e gritar que o Maracanã é nosso, né? Porque assim, tanto a Copa do Brasil como o Maracanã estavam engasgados. A Copa do Brasil em geral, porque em 2018 perdeu a final pro Cruzeiro, aí teve algumas eliminações, conseguiu chegar na final de novo em 22, perdeu para o Flamengo no Maracanã, daquele jeito traumático nos pênaltis, né? O Fagner, o Matheus e tal e tudo mais. Aí depois acumulou 2 semifinais, né? Contra o São Paulo e o Flamengo, e enfim conseguiu chegar ao título, conseguiu o tetracampeonato tão sonhado dessa competição. E assim, uma campanha assim absurda, vamos ser bem sinceros, né? O Corinthians foi, tipo, derrubando os favoritos pouco a pouco. Enfrentou o primeiro Novo Horizontino, daí ok, era a lição de casa ganhar e ganhou. Aí depois pegou o Palmeiras, que para muitos era impossível passar, foi lá e passou, ganhando os 2 jogos, inclusive, tanto no Allianz como no Itaquera. Ganhou do Atlético Paranaense, ganhou do Cruzeiro, que para muitos também era favorito, era impossível passar, foi lá e ganhou. No Mineirão, inclusive, na Arena, o Corinthians perdeu, mas foi pros pênaltis. E também, de novo, dessa vez para muitos era muito difícil vencer o Vasco no Maracanã. E o Corinthians foi lá e venceu. O timão, o Corinthians de Dorival Júnior, venceu todos os jogos fora de casa. E com isso, mostrou o porquê é tão copeiro. Cara, é uma sensação inexplicável. E o Dorival Júnior também, Copa do Brasil, é um negócio maluco, né? Eu vou soltar um vídeo amanhã, né, no TikTok falando sobre, mas o Dorival na Copa do Brasil é algo a ser estudado. Ganhou em 2010 com o Santos, ganhou em 22 com o Flamengo, ganhou em 23 com o São Paulo, em 24 só não ganhou porque era treinador de seleção brasileira, então não chegou, não competiu, e dessa vez de novo ganhou em 2025 de uma maneira improvável, né? Eu acho que o trabalho mais difícil do Dorival Júnior com certeza era esse, porque ele estava com uma pressão absurda, porque o Corinthians realmente não foi bem no Brasileirão. Era assim, era o título para salvar o trabalho do Dorival Júnior, que eu já vou falar aqui, né? Porque aqui tá um dos temas aqui para ser debatido. Se o Corinthians não ganhasse a Copa do Brasil, eu não continuaria com o trabalho do Dorival Júnior, porque realmente o Brasileirão pesou muito, foi muito mal. Mas assim, com o título da Copa do Brasil e com uma perspectiva de melhora na temporada que vem, não tem por que demitir, não tem por que ser igual o Flamengo, por exemplo, em 22, que ganhou Libertadores e Copa do Brasil com ele e mesmo assim demitiu. Acho que o Corinthians não pode se dar o luxo de perder um treinador como esse, principalmente porque as ofertas do mercado são escassas, realmente não tem muito o que você ir buscar. Então assim, o Dorival é a melhor opção, é tentar manter esse desempenho em Copas, principalmente tendo qualquer coisa focar numa Libertadores, quem sabe, e também melhorar o desempenho no Brasileirão, porque realmente nos pontos corridos o Corinthians deixou muito a desejar. Mas assim, aquela dúvida de demissão ou não do Dorival Júnior, pra mim, já foi. O Dorival Júnior mostrou assim, que é um técnico competentíssimo e garantiu esse título e garantiu sua permanência, pelo menos ao meu ver, dentro do Corinthians. E assim, tudo no Corinthians é muito nebuloso, né? Vamos ser bem sinceros, porque o futuro, não sei o que vai acontecer. É como o Depay falou, né? Vamos falar já do Depay, que é um caso à parte nesse time. A gente sabe quanto é que ele custou, quanto ele custa por mês, as expectativas criadas, mas podemos dizer que futebolisticamente a passagem do Depay aqui no Corinthians é nota 10. Não tem o que reclamar. Todos os momentos que precisou do Depay, ele foi lá e garantiu, e decidiu. O Corinthians é aquilo, tem jogadores que podem decidir, e um deles era o Memphis Depay, e ele foi lá e decidiu.
Muita gente cobrava que ele não parecia estar nem aí com o clube, muitas vezes uma displicência dentro dos jogos, mas assim, na Copa do Brasil principalmente, ele decidiu quando precisava, contra o Palmeiras no jogo de ida, contra o Cruzeiro no jogo de ida, e hoje de novo, ontem, né, quer dizer, contra o Vasco, na final, fez o gol do título, e pra mim ele fez algo até maior que o gol do título, que foi aquelas declarações lá no final do jogo, realmente, aspas muito fortes, né, então assim, mostrando que o Depay se preocupa com o futuro da instituição. Não é assim, ele foi lá, ganhou a Copa do Brasil, parecia que estava de férias, jogando um torneio qualquer, não. Ele sentiu que o Corinthians, entendeu que o Corinthians se preocupa com o futuro, porque ele sabe o quão bagunçado está o time. Porque assim, esse título de Copa do Brasil e do Paulista só reforça o quão grande o Corinthians é, porque apesar de tudo, apesar do caos político, da dívida batendo quase 3 bilhões, roubo, enfim, tudo caindo aos pedaços, o Corinthians foi lá e mesmo assim conseguiu erguer esses 2 canecos. É aquela velha história com o Flamengo lá atrás. Se arrumar a casa, fica difícil segurar. Então o Corinthians, mesmo bagunçado, já conquista tudo isso, imagina se arrumar a casinha. Então assim, o Depay claramente soltando essas aspas, ele mostra que se preocupa e sabe da importância que ele tem, do tamanho que ele tem pro clube. Então assim, tomara que medidas sejam feitas e que o 2026 seja mais tranquilo politicamente e daí, consequentemente, vai ser tranquilo no campo. Assim esperamos. Mas assim, é tudo muito duvidoso. Será que realmente o Fabinho Soldado vai sair? Será que quem tá lá em cima, como o Depay falou, vai conseguir tirar o Fabinho Soldado do cargo dele? Ia ser um baque gigantesco pro instituição Corinthians, sabe? Então assim, a fala do Depay pode ser tão mais importante do que o próprio gol do Depay no título. E assim, o Depay colocou o nome da história dele no Corinthians. Se ele não for ídolo, ele tá muito próximo de se tornar. Ganhou o Paulista fundamental. A arrancada ano passado contra o rebaixamento também foi muito graças a ele. Então assim, você pode reclamar do Depay de qualquer coisa, mas que ele não decidiu errado. Eu sei, não deve renovar o contrato com os termos atuais, realmente é loucura financeiramente. Mas assim, como já fez o contrato dessa forma, pelo menos ele foi lá e entregou. Não foi tipo um Rames Rodrigues no São Paulo, que ganhava muito e não fez nada. Não é como um Coutinho no Vasco. Tomamos o rival como exemplo. O Coutinho realmente está deixando a desejar nessa passagem pelo Vasco. E o Depay não. Quando precisou, foi lá e decidiu. Igual o atacante Yuri Alberto, né? Tão criticado Yuri Alberto, porém ele foi lá, pulso firme, nunca foi de polêmica em podcast, em entrevista, sempre tentou responder na bola, e ontem saiu coroado, colocando mais uma vez o nome na história. Ele já é o maior artilheiro do século do Corinthians, já é o maior artilheiro da Arena, e ontem uma assistência e um gol, coisa de gênio. É torcer por Alberto no ano que vem, em 2026, manter uma regularidade ainda maior, porque a gente sabe que ele é bom. Ele não é bagre, como o povo fala, ele tem o talento. Só tem que ter um pouco mais de cabeça, um pouco mais de tranquilidade. Porque se o Roberto mantiver um nível constante, ele tem tudo para ser um dos melhores atacantes do país, se já não for. Então assim, o Roberto colocou o nome da história dele, igual o Hugo Souza, né? Ontem ele foi exigido, principalmente naquele chute do Ryan, mas ele foi exigido a Copa do Brasil inteira. Pênalti contra o Cruzeiro, contra o Atlético Paranaense também defendeu um pênalti importante, contra o Palmeiras, enfim, o Hugo Souza, ele já é ídolo. Você tem noção? Eu acho que poucas pessoas foram tão rapidamente, se tornaram ídolos num time como o Hugo Souza no Corinthians. A conexão com a torcida, o próprio poder de decisão, o Hugo Souza é um baita de um goleiro. A gente não sentiu nem um pouco a saída do Carlos Miguel, nem do Cássio, porque o Hugo Souza foi rapidamente, supriu tal ausência. E de forma brilhante. Então assim, outro que ficou marcado para sempre na história do Corinthians. Igual o Gustavo Henrique jogou muito bem, o André Ramalho, que eu tanto critiquei ontem, também foi muito bem, o setor defensivo do Corinthians na Copa do Brasil em geral foi muito bem, ganhou o campeonato, foi a defesa também, que o Corinthians foi muito sólido, levou pouquíssimos gols, se eu não me engano, levou apenas 3 em 10 jogos, então assim, foi uma campanha fantástica. E agora é aquilo, é celebrar, porque tem que celebrar mesmo, todo direito, é um campeonato importante, a Copa do Brasil, porém tem sim que pensar na próxima temporada, como o Depay falou, tentar arrumar a casa, porque temporada que vem tem Paulista, brasileiro, o brasileiro tem que ir melhor, não cobra um título, porque o brasileiro tem que ter uma regularidade muito grande, ainda mais disputando com o Palmeiras, o Flamengo fica difícil, mas pelo menos um G5, um G4, chegar de novo na Copa do Brasil e chegar longe na Libertadores. Eu também não cobro um título de Libertadores, porém fazer bonito, chegar numas quartas de finais, numa semifinal, quem sabe, para mostrar, estamos voltando, porque o Corinthians é muito grande e merece tais capítulos em sua história e merece cada vez menos políticos e pessoas que só querem ver o clube afundar. Enfim, tomara que a temporada que vem possamos repetir tais feitos, comemorar conquistas
e ver esse clube crescer cada vez mais e ser colocado de novo no lugar que ele nunca tinha que ter saído. Comenta aí o que você achou desse jogo, dessa campanha desse ano corintiano. Se você gostou, já peço o seu like, um vídeo um pouco mais longo, porque tinha muita coisa para se falar, mas enfim, tá feito o vídeo com atraso, mas tá. Compartilha o vídeo com aquele amigo corintiano ou que gosta de futebol de maneira geral. Até a próxima. Falou e fui. Provavelmente o próximo vídeo é falando do Liverpool. Até mais.